Mateus capítulo 4. As crianças de até 10. Crianças de até 10 anos podem 13, aumentou. Daqui uns dias eu vou descer. 13 anos, podem descer ali com as tias, que tem uma aulinha lá especial para elas. A palavra de Deus, no primeira carta de João, diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E continua dizendo assim: pais, eu vos escrevi porque conhece aquele que vive desde o princípio. E continua dizendo assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Quem é jovem aí, dá um glória a Deus. Quero nem ver. Quero nem ver quem gritou, para não julgar no coração. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não há vitória sobre o maligno, meu irmão, minha irmã, se a palavra de Deus não permanecer em você. Por acaso eu lembrei desse texto enquanto eu ia fazer a abertura aqui da minha palavra. Nós entramos numa fase interessante agora, que é nos voltarmos para a palavra de Deus. E temos memorizado a palavra de Deus. Quem aqui gravou o versículo depois daquela pregação minha, acho que uns 2 domingos atrás? Quem decorou o versículo? Só? Está indo bem não, Emerson. Irmãos, eu desafiei vocês aqui a memorizar um versículo. Você quer que a palavra de Deus funcione na sua vida? Pode responder, você não decorou o versículo, mas pode responder. Você quer que a palavra de Deus funcione na sua vida? Decore o texto que você quer que funcione, que vai funcionar. Eu garanto. Está funcionando. Nós entendemos, meus irmãos, que nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente. E na ponta da língua também. A palavra de Deus tem que permanecer em você. Tudo em você. Em tudo que te rodeia tem que ter a palavra de Deus. Essa semana, uma irmã mandou uma mensagem para mim, dizendo: pastor, preciso de socorro. Aquela nossa causa que nós temos orado, eu preciso de socorro. Imediatamente, eu acho que eu só falei bom dia, e imediatamente eu mandei para ela assim: o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí ela assim: Deus está agindo, já fez um pouco, já fez bastante, mas Ele precisa fazer mais. Eu peguei e mandei outro versículo: eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Mas Deus começou a agir. Agindo Deus, quem impedirá? É só a Bíblia. Eu quero te agradecer demais por tudo, pelo esforço que você tem tido, por ter se dedicado à minha causa. Eu falei: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Irmãos, isso é o que diz a palavra. Quando nós temos que falar entre nós com salmos, hinos e cânticos. Deixa eu dizer uma coisa: use mais a palavra de Deus do que as suas. A palavra de Deus não mente, não volta vazia. Ela vai prosperar em tudo, é o que a própria palavra diz.
Então, se você quer, você deseja que as coisas de Deus funcionem na sua vida, que a palavra de Deus vire verdade na sua vida, viva essa palavra. Permita que essa palavra seja implantada em você. Permita que essa palavra entre no seu coração e na sua mente. Agora, você não consegue memorizar versículos. Você não conhece a palavra de Deus? Dizem que os judeus, até os 12 anos, eles decoram, as crianças decoram a Torá. É isso, Josias? Foi o Josias que me falou. Eles decoram, eles sabem de cor. E nós, às vezes, somos relapsos para memorizar a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Esforça-te por ter em mente e na ponta da língua a palavra de Deus. Eu estou continuando essa palavra que eu dei há uns 2 domingos atrás, 3 domingos atrás talvez. Memorize a palavra de Deus, porque assim você vai vencer o maligno. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Acha esse texto para mim, que eu preciso da referência dele, por favor. 1 João, acho capítulo 2. 1 João 2,14. Você pode conferir depois. A palavra, jovens, eu vos escrevi porque a palavra de Deus permanece em vós, porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Deixa eu te dizer, muitas vezes o mal vai aparecer para você e você só vai vencê-lo com a palavra de Deus. Deixa eu dizer ainda mais, muitas vezes o maligno vai aparecer para você usando a palavra de Deus. Talvez até contra você. E se você não conhece a palavra de Deus, é um grande problema que você tem. Agora, Deus conhece a palavra dele. O diabo conhece a palavra inteira, irmãos. O diabo sabe a Bíblia de cor. E você não sabe. Você precisa ter essa autoridade de conhecer a palavra de Deus, de ter textos bíblicos memorizados, de ter versículos colados, espalhados, para que você viva a palavra de Deus e essa palavra gere vida em você. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para restaurar a sua alma. Como que você vai consertar uma alma complicada? Uma alma que talvez serviu o pecado tanto tempo, você não consegue se firmar em nada. Tudo que você tenta, você desiste. Tudo que você tenta não funciona. Todo relacionamento que você entra é problema. É tanto trauma, sofrimento, tanto drama. A palavra de Deus é poderosa para restaurar a sua alma. Acolha com mansidão a palavra implantada. Ela é poderosa para salvar a sua alma. Mateus capítulo 4. Abre lá. Você vai ficar com a Bíblia aberta aí, em Mateus capítulo 4, e nós vamos abrir bastante a Bíblia agora para você entender o que aconteceu aqui. Diz assim, Evangelho de Mateus capítulo 4. A seguir foi Jesus levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha que tentador. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo no templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra.
Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, Jesus foi levado ao deserto para ser provado e tentado pelo diabo. 40 dias de jejum. Em todas as provações que o diabo teve com Jesus, apresentou para Jesus, todas, Jesus usou a Bíblia para respondê-lo. Jesus falou 3 vezes, nas 3 tentações: está escrito. Diga aí, está escrito. Mais forte, está escrito. É isso que você precisa para resolver os seus problemas. Quando as coisas surgirem diante de você, os seus desafios, quando o inimigo se levantar contra você, você precisa dizer: está escrito, e soltar a palavra de Deus. Há autoridade nisso. Agora, se você não sabe nem um versículo de cor, se você não conhece a palavra de Deus, como você vai guerrear contra o mal, contra o inimigo que tenta derrubar você? Ele tentou derrubar Jesus, mas Jesus soube respondê-lo. As 3 respostas de Jesus estavam na Bíblia, na palavra. Nessa época não havia ainda o Novo Testamento, mas Jesus já sabia toda a Escritura. A palavra de Deus fala que Jesus, com mais ou menos 12 anos, foi encontrado no templo ensinando os escribas. Ensinando. Você acha que Jesus não estudou a palavra? Você acha que Jesus não memorizou a palavra de Deus? Amém? Sim, irmãos. Jesus sabia a palavra de cor. E ele estava preparado para enfrentar o inimigo ali. Muitas vezes você coloca um propósito diante de Deus e o inimigo vem até você para fazer você quebrar esse propósito. E você precisa conhecer a palavra de Deus para fazer com que Satanás se retire de você. Propostas. O inimigo tem o poder de colocar coisas na sua mente. Deixa eu te dizer uma coisa, nem tudo que você pensa vem de Deus. Estou certo? Irmãos, tem hora que entra uma coisa na sua cabeça: misericórdia. Você tem que saber lidar no mundo espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, tem coisas que você deve orar que nem em voz alta você deve orar. Tenha sabedoria. O maior poder que o crente tem é a sua mente. Falar com Deus na sua mente. Porque ali você pode contar segredos para Deus. Agora você chega diante, talvez vá orar na frente dos irmãos e solta um monte de coisa. Toma cuidado, talvez o inimigo está ali ouvindo sua oração. E está conhecendo a sua fraqueza. Sabe, irmãos, desde que eu nasci, eu lido com a igreja, eu vivo no meio da igreja. Quanta coisa absurda eu já vi. Quanta coisa absurda eu já vi ser dita de púlpito. Quanta coisa absurda eu já vi ser dita numa rodinha de até oração. Coisas absurdas. Fique mais calado talvez, mas conecte a sua mente a Deus. E o inimigo vai enlouquecer, mas ele não sabe o que você está orando. O inimigo consegue colocar um pensamento mal na sua mente, mas ele não consegue saber o que você está pensando, o que você está sentindo. Por isso que o inimigo está atrás de você nas suas guerras. E muitas vezes o diabo vem até você
usando a palavra de Deus. E eu te digo, principalmente quando você peca. A palavra de Deus diz que Ele é o acusador. É aquele que quer ver a sua caveira. É aquele que quer usar a própria Bíblia contra você. A origem da palavra acusador, que tem lá em Apocalipse, é a mesma origem que deu a palavra promotor de justiça. Aquele que usa a lei para requerer justiça. Num tribunal, tem o advogado, que vai defender o réu, tem o promotor, que vai executar a lei sobre o réu, e tem o juiz, que vai decidir a sentença. Falei certo? Na Bíblia é assim também. E o inimigo, o seu acusador, ele usa a própria Bíblia contra você, como ele usou ali, como ele falou com Jesus. Ele levou Jesus lá à beira de um precipício, de um monte, e disse assim: atira-te daqui, você não é filho de Deus? A Bíblia não fala que aos teus anjos dará ordem a seu respeito para que te cuide e te sustente em suas mãos? Sabe onde está isso? Salmo 91. O diabo sabe o Salmo 91 de cor. Viu, Zé? O Zé também sabe. Viu, Zé? Falou aqui um dia o Salmo 91 inteirinho de cor. Mas o diabo também sabe dele. Mas Jesus também sabia o Salmo 91, mas sabia também: não tentarás ao Senhor teu Deus. Você tem que conhecer e ter a palavra do Senhor na sua mente e no seu coração. Volta lá para o início. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, todos juntos: está escrito. Tá bom, só está escrito. Quando falar está escrito, você fala junto comigo, amém? Jesus, porém, respondeu: está escrito. Jesus disse assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Abre sua Bíblia lá em Deuteronômio 8:3. Olha o texto que Jesus sabia de cor. Quando ele respondeu ao diabo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus sabia isso aqui de cor. Jesus Cristo usou a palavra de Deus para se defender do diabo. Deuteronômio 8:3 diz assim: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Esse foi o texto, volta para Mateus, esse foi o texto que Jesus usou para se defender do inimigo. Jesus tinha esse texto de cor. E quando veio a proposta, como é com você, quando vem a proposta na sua mente, o que você sabe de cor para se defender? O que você tem que tem tanto poder que possa te defender? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus tem o poder de gerar vida em você. A vida de Deus. Certa ocasião, os discípulos estavam com Jesus e Jesus deu uma palavra dura para eles. E os discípulos disseram: dura é essa palavra. João capítulo 6, talvez ali, entre 4 e 6. Os discípulos disseram: dura é a sua palavra. E Jesus disse assim para eles: mas as minhas palavras estão gerando em vocês espírito e vida. A palavra de Jesus gera em você espírito e vida. Deixe a palavra de Deus vivificar você, trazer você para a vida. Irmãos, as coisas da atualidade, eu falei sobre isso na outra palavra, a velocidade da informação, esse aparelhinho que está aí no seu bolso, que
te prende, te amarra, impede você hoje de memorizar qualquer coisa. Ninguém sabe mais nada de cor. Você tem o celular, para quê? Você pode anotar tudo lá. Endereço, manda a localização. É assim agora. O bichinho vai falando, vira aqui, vai lá, vai em tal lugar, chegou ao seu destino. O celular está substituindo tudo. A informação está substituindo tudo. Mas não substitui a palavra de Deus, ainda que você tenha a Bíblia instalada nele. Ainda que você tenha a Bíblia instalada nele, deixa eu te dizer, o Senhor quer instalar a Bíblia na sua mente, no seu coração. Você precisa decorar a palavra de Deus. Decore um versículo por semana se você tem dificuldade. Decore um versículo por semana. Coloque isso como um objetivo. Você vai precisar. Eu vejo você como um soldado que está indo para a guerra. E eu estou do seu lado dizendo assim, leve essa arma, você vai precisar. Eu estou dizendo uma coisa, memorize a Bíblia, você vai precisar. Tem situações que só a palavra de Deus vão te dar direção. Agora você não... Uma coisa também é você conhecer a Bíblia, saber o que é Velho Testamento, Novo Testamento, o que é carta, o que é Evangelho. Procure conhecer a Bíblia, ela é a vida. As tuas palavras são espírito e vida. Os discípulos sentiram que tudo que eles estavam ouvindo de Jesus, estavam gerando vida neles, vida. Se eu não tiver intimidade com a palavra de Deus, jamais eu vou ter o meu espírito vivo, vivificado, porque o começo do Evangelho de João diz que o próprio Jesus era a palavra no começo. A palavra de Deus, essa Bíblia que você tem aí, é o próprio Filho de Deus. O Evangelho de João diz que o verbo, a palavra, se tornou carne e habitou no meio de vós. Jesus era a palavra que se tornou carne, vida. A palavra de Deus gera vida em você. O texto continua dizendo, e você lembrando do nosso acordo, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Vocês não fizeram direito. Nós combinamos, vamos lá de novo. Jesus, porém, respondeu, não. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Abre lá o Salmo 91, versículo 11 e 12. O diabo conhecia isso aí. E o diabo usou a palavra para tentar Jesus, para tentar contra ele. 91, 11 e 12. Diz assim, porque aos teus anjos dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Volta para Mateus. O diabo é o pai da mentira, mas nessa hora ele não mentiu não, irmãos. Né? Ele é o pai da mentira, mas ele estava falando a verdade, ele estava parafraseando a palavra de Deus. Só que Jesus tinha conhecimento de toda a palavra de Deus. E aí entra um grande problema, o cristão se apegar a um texto isolado da Bíblia e querer viver por esse texto. Grande parte das mentiras, das heresias que as igrejas seguem, são retiradas da própria Bíblia, irmãos. Um pedacinho de Bíblia não vai resolver sua vida espiritual. Você precisa conhecer toda a palavra. Você precisa conhecer toda a palavra. De um pequeno texto pode sair uma heresia. Jesus conhecia toda a palavra. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você precisa conhecer toda a palavra.
Para o outro lado agora. Para o corredor agora, seu menino. Para outra pessoa que você não falou ainda. Vira aí para trás, grita o nome dele. Grita, pode falar. Grita o nome dele, fala o nome dele. João Batista, você precisa conhecer toda a palavra, rapaz. Toda. Eliseu, toda a palavra. Você precisa conhecer toda a palavra. Ele só balançou a cabeça. O Eliseu a gente conversa assim. O Eliseu é o seguinte, irmãos. Ele é a pessoa que conversa por telepatia. Eu vou contar aqui agora. Ele foi me ajudar na chácara esses dias. Nós trabalhamos até de noite. Porque agora eu estou fazendo assim. A pessoa pede aconselhamento, eu falo assim. Eu aconselho lá na chácara, roçando. Então a pessoa vai uma vez, ela volta curada. Ela nunca mais quer voltar porque trabalha muito. O Eliseu, a gente à noite, a luz apagada, nós no escuro lá, arrumando umas coisas lá, e eu conversando com ele, ele não responde. Eu converso, ele não responde. Eu conversando, ele não responde. Aí eu falei assim, Eliseu, eu estou conversando sozinho, você não responde? Ele falou assim, eu estou respondendo, estou balançando a cabeça. No escuro. Aí eu falei assim para ele, no escuro, Eliseu. Ele ué. Aí eu falei, Eliseu, nós dois tem uma pele assim, meio difícil. Eu falei assim, então você sorria e balança. Você entendeu, né? Eu não posso entrar em detalhes, porque hoje é da crime, né? Os advogados já estão me olhando aqui. Então eu falei, sorri e balança. Que aí eu vou saber se você concordou ou não concordou. Você precisa saber toda a palavra. Você não pode se apegar àquilo que te faz bem. Apenas. Você não vai pegar apenas aquilo que te favorece, porque tem muita coisa que na Bíblia te favorece. E o diabo usou um texto que favorece todo mundo. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, coisa boa. Para te proteger naquilo que você cair. Eles te sustentarão nas mãos, olha que empolgação. Jesus sabia de cor, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Abre lá. Deuteronômio também, capítulo 6, verso 16. Deuteronômio 6,16. Olha o que Jesus sabia de cor para responder a Satanás. Olha o que Jesus sabia de cor. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Massá é um lugar. Não ponham o Senhor teu Deus à prova, como foi feito. Pode voltar para Mateus. Jesus sabia tanto que os anjos poderiam cuidar dele, olha aí, mas ele sabia também que ele não poderia colocar Deus à prova. E Jesus sabia tanto disso que no final, olha o último versículo aí, olha o versículo 11. Quem que veio servir Jesus depois que o diabo foi embora? Os anjos. No final, quando o diabo se retirou, quem veio servir Jesus? Os anjos. Jesus sabia que funcionava. Como funcionou. Só que Jesus sabia que não podia tentar a Deus. E ele disse para o diabo, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Continua o texto dizendo assim, levou ainda, versículo 8. Capítulo 4 de Mateus, versículo 8, diz assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto.
Abre lá mais uma vez, Deuteronômio capítulo 6. Também é o texto que o Senhor sabia de cor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Deuteronômio 6, 13 diz assim: temam somente ao Senhor o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Volta para Mateus. Versículo 11 diz assim: com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmão, a palavra de Deus diz lá em Tiago 1, 21, esse versículo que eu falei de cor: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra implantada em vós, que essa palavra é capaz de salvar você, de salvar a sua alma, de restaurar a sua alma. O meu desejo é que você acolha a palavra que tem que ser implantada em você, no seu coração. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, eu anotei aqui também, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, cortante mais do que uma espada de 2 gumes, penetra profundamente, ao ponto de separar, ao ponto de separar, de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e sentimentos do seu coração. Não tem como você evoluir na sua vida espiritual sem a experiência da palavra implantada em você. Não tem como você evoluir na sua vida espiritual, você ver a palavra de Deus funcionar, se ela não entrar em você e causar um divisor de águas. Quando o texto de Hebreus aqui fala sobre apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas, a palavra de Deus tem que entrar dentro de você e mostrar as verdades daquilo que funciona dentro de você. Eu desde pequeno falava assim: o ser humano é um universo. Irmão, você pessoalmente, sozinho, você é um universo que funciona dentro de você, de pensamentos, de sentimentos, de emoções. É muito complexo. Existem milhares, bilhares de pessoas, não tem ninguém igual uma outra. A palavra de Deus é capaz de discernir aquilo que está dentro de você, que engana você mesmo, talvez. Talvez a sua alma está tão embaraçada, talvez você está tão perturbado, que a palavra de Deus precisa entrar e separar isso em você. Olha, isso aqui é coisas da alma. A alma fala de psique, emoções, vontades, pensamentos, sentimentos, traumas. Tudo isso reside na sua alma. Seu espírito está de cá. A palavra agora separou. O seu espírito agora é amor, alegria, paz, mansidão, longanimidade, domínio próprio. E isso talvez não funcione em você, porque a palavra não entrou ainda para separar. A sua alma impede de que seu espírito renascido mostre os frutos. A sua alma viveu tanto tempo à mercê da sua carne, da contaminação do pecado que está na sua carne, que os seus sentimentos estão todos deturpados. Perderam a originalidade que foram criados. Porque você habita num corpo contaminado pelo pecado.
A sua alma fica vendida entre aquilo que o Espírito quer e aquilo que a sua própria alma deseja. Paulo fala disso no final do capítulo 7 de Romanos. Paulo entra num conflito tremendo, falando: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu detesto está lá diante de mim. É assim comigo também, ou com você não é? Eu quero fazer um monte de coisa boa, irmãos, mas nem tudo eu consigo. Por causa do conflito que existe dentro de mim, dentro de você. Agora, a palavra de Deus fala que o seu espírito é regenerado de uma semente incorruptível. Quando você aceita Jesus, o seu espírito é puro, santo, cópia de Deus em você. É a Bíblia que está dizendo. Se o seu espírito é regenerado de uma semente incorruptível, 1 Pedro, no comecinho ali, 1º capítulo, é uma porção de Deus em você renovada, que vai permitir você ter comunhão com Deus, mas a sua alma precisa ser restaurada. É por isso que Tiago, capítulo 1, fala: acolhei com mansidão a palavra implantada, porque ela é poderosa para restaurar a sua alma. A sua alma precisa ser restaurada. Estou terminando. Se você virar para quem está do seu lado e falar isso bem bonitinho, eu termino. A sua alma precisa ser restaurada, vai. Está todo mundo querendo que eu termine a palavra logo. Eu vou falar para o pastor Stanley, viu? Pastor Stanley prega até 10h40 tem dia, viu? 9h40, desculpa. A sua alma precisa ser restaurada. E se você acolher a palavra, ela é poderosa para restaurar a sua alma. E organizar a bagunça que funciona dentro de você, irmão. A palavra de Deus é viva, fala de vida e eficaz, penetra profundamente, como uma espada de 2 legumes, né? De 2 gumes. Como uma espada de 2 gumes que penetra profundamente, apta para separar o que é alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você só vai avançar na sua vida espiritual quando você tiver a palavra de Deus implantada como uma espada dentro de você. Aí vai esclarecer tanta coisa que nem você entende, e nem seu psicólogo vai conseguir entender. Além da Tamires. Mas a palavra de Deus precisa entrar em você e colocar, me perdoa, e colocar ordem nessa bagunça que está aí dentro de você. Porque a primeira coisa que você faz quando você quer organizar um lugar é separar uma coisa da outra. Você entra num cômodo todo bagunçado, o que você faz? Você separa, coloca um pouco de coisa para cá, um pouco de coisa para cá, aí você separa mais um pouquinho de coisa, coloca, um pouco você tira para dar, outro pouco para levar para o bazar, não é assim? Você entra lá no guarda-roupa, se tiver tudo misturado, como é que você vai encontrar as coisas? Dentro de você as coisas não podem estar misturadas, tá? Tem que ter discernimento em tudo que funciona dentro de você. É a última coisa que eu vou pedir para você falar para quem está do seu lado. Diga assim para ele: dentro de você as coisas não podem estar misturadas. Então, acolha a palavra de Deus que é capaz de restaurar a sua alma, é capaz de dividir tudo dentro de você e te dar discernimento de uma coisa, de outra, e aí você vai avançar na vida espiritual, aí você vai vencer o inimigo colocando propostas dentro de você que não são de Deus. E muitas vezes o inimigo vem falando com você, não é rosnando não. Às vezes você acha que o diabo vem até você e... não, ele vem falando assim: eu sou o Senhor teu Deus que falo contigo, vai e faça isso. Às vezes o diabo se apresenta como Deus para tentar te convencer de alguma coisa. E nessa hora você precisa ter discernimento da palavra para saber quem é que está falando com você. Amém? Fica de pé, vamos adorar o Senhor.